Oi, meu nome é Kazé e hoje eu estou à frente do segundo episódio do Abordaria, podcast onde artistas agenciados pela Aborda se entrevistam. Minha conversa será com Luna Bastos, artista visual piauense. Neste bate-papo, falamos um pouco sobre como é ser uma artista fora do eixo Rio-São Paulo, sobre a importância da psicologia na produção dela, a predominância do uso das cores e muito mais. Então se prepara porque o segundo episódio da Abordaria está começando. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, mais conhecido como Kazé. Sou artista urbano radicado no Rio de Janeiro. Me considero artista urbano há 5 anos, faço grafite há 20, ocupo os espaços públicos e privados na cidade. Tenho como principal viés no meu trabalho falar sobre histórias que me motivam, que me geram curiosidades, né? Eu chamo de biografias urbanas. E tem um projeto chamado Negro Muro, que é feito junto com o Pedro Rajão, pesquisador e produtor cultural, onde erguemos monumentos públicos pretos na cidade, em seus territórios, né? Eu estou aqui no meu ateliê, estou de camisa verde, sou negro, cabelo cacheado crespo, barba, e estou no meu ateliê com um fundo branco, uma janela, uma prateleira. E é isso, sejam bem-vindos. Muito importante para quem não viu o primeiro episódio, onde a Pri Barbosa entrevista o Alberto Pereira no Abordaria. Não perca, vai lá, clica, ouve bonitinho, compartilha, dá aquele like, comenta e fala tudo o que você tem para dizer. Agora com a palavra, minha queridíssima Luna Bastos. E aí, Kazé? Oi, gente, eu sou aluna de formação, sou psicóloga, mas já há uns 9 anos comecei a ter contato com grafite. Atualmente trabalho como artista urbana, ilustradora, tatuadora também, e estou estudando para me tornar escultora. Legal, Luna. Seja bem-vinda. Lula, como é que é assim, sair de Teresina, Piauí, para o mundo e retornar para Teresina, para sua primeira empena na sua cidade natal? Ontem estava até participando de uma fala sobre arte fora do eixo, né, desse eixo Rio-São Paulo, e dos desafios, né? Lá tinha uma artista que ainda mora no Nordeste, tinha um artista que é do Norte, retornou, morou um tempo em São Paulo, retornou, e tinha eu, que tive a vivência de morar em São Paulo durante 2 anos e agora estou no Rio. E um dos pontos que eu toquei na minha fala foi sobre a importância de saber a hora de voltar para casa, né? De reconhecer o quanto o meu trabalho pôde ganhar uma nova proporção dentro desse eixo Rio-São Paulo, que ainda concentra muito do capital cultural, enfim. E poder, de alguma forma, retornar para esse território e poder devolver, sabe? Porque foi a partir desse território que eu tive vivências que me possibilitam criar o que eu crio hoje, né? Então, para mim, tem um outro valor. É muito mais significativo do que, por exemplo, pintar em São Paulo. E aí, Luna, você estava falando sobre voltar às suas raízes, né? Isso é muito bonito quando você fala isso, né? E falando nas suas raízes, assim, como é que você enxerga o cenário? Como é que você enxerga você, uma artista de Teresina, com toda essa sua bagagem, voltando para fazer essa empena? O que essa empena vai significar para você? E você pode contar um pouco do que você imagina para esse prédio? Esse prédio é um prédio de 10 andares, é um prédio de 5, 20. Conta um pouco mais de detalhes para a gente desse trabalho. Então, faz parte, essa empena faz parte do festival chamado Retalho, que é uma iniciativa de alguns artistas teresinenses, que inclusive isso é um grande avanço. Quando eu comecei a grafitar, acho que foi uma das primeiras artistas mulheres a começar a grafitar na cidade, em 2012. E na época tive o movimento de tentar articular encontros e tentar movimentar de alguma forma a cena, e ainda que sem muito sucesso. Então, poder perceber que hoje em dia os artistas locais conseguiram se articular
e tornar possível, né? É muito significativo, principalmente porque Teresina acredito que tenha só uma em Pena. É uma configuração urbana muito diferente de São Paulo e do Rio. O centro não tem grandes prédios, né? O prédio que eu vou pintar fica no centro e acho que ele tem 4 andares. E é numa região em que eu sempre transitava, indo para escola, enfim. Acho que a aluna de alguns anos atrás, que conheceu o grafite, que se encantou com a possibilidade de comunicar coisas através dos muros e dialogar com a cidade, não imaginaria que poderia pintar numa proporção dessa, sabe? Quando eu comecei a pintar, o primeiro grafite deve ter 2 metros no máximo, enfim, eu passei um dia inteiro fazendo. Então, de alguma forma, é importante no nível macro, mas também é importante para mim enquanto pessoa, sabe? Uhum. Poder, de alguma forma, resgatar minha história e reconhecer a trajetória que eu tive até esse momento. Muito bonito, Luna. Qual o papel da psicologia na construção identitária das suas narrativas? Acho que essa pergunta é muito interessante, principalmente para quem ainda não conhece o meu trabalho, ou conheceu recentemente, porque tem muita gente que nem tem ideia dessa formação, né? E do quanto ela foi importante, porque o que acontece? Eu comecei a grafitar com 16 anos, por aí. Com 17 já entrei na universidade. Então, as duas coisas sempre caminharam e se desenvolveram muito juntas, né? Numa mesma época. Então, à medida que eu fui começando a estudar sobre comportamento humano, sobre as emoções, sobre o impacto que isso tem na trajetória de vida das pessoas, de alguma forma também comecei a tentar representar isso no meu trabalho. Então, para além de um desenvolvimento técnico, porque eu não tive formação em arte, esse desenvolvimento pessoal e teórico dentro da psicologia me ajudou muito a criar. Influenciou o modo como eu percebo o corpo, como eu percebo o corpo negro, as memórias que esse corpo negro carrega, as marcas simbólicas do racismo. A formação em psicologia me fez pensar em como ser capaz de significar essas vivências e transformar isso em imagem. E na área da psicologia, eu estudava psicoterapia corporal, que é uma área que fala sobre como as emoções se manifestam no corpo. Então, esse é até um dos motivos de, por exemplo, eu não desenhar muito o rosto, porque ao mesmo tempo em que eu estou representando uma vivência individual, isso possibilita que uma outra pessoa possa se identificar com o que eu estou representando. Muito interessante. Isso tem muito a ver com as performances artísticas que você faz nas suas fotografias ou até nas mudanças visuais, né, do seu próprio corpo. Sim, também. E acho que esse processo se intensificou na pandemia, que foi um momento em que eu tive muito reclusa, morando sozinha pela primeira vez, sozinha de fato. Então eu comecei a me retratar e retratar as mudanças que eu tive nesse período. E por estar mais isolada, eu comecei a experimentar possibilidades no meu próprio corpo e no meu trabalho também. Então, mais uma vez, foi uma mudança que foi caminhando lado a lado. À medida que eu ia experimentando mudanças físicas em mim, eu também experimentando, por exemplo, bordado, experimentando escultura em cerâmica, agora escultura em madeira. E comecei também porque para quem não conhece o meu trabalho, geralmente eu represento corpos negros, sem rosto, e eu comecei a, de alguma forma, personificar, colocar um cabelo, colocar mais elementos e a experimentar mais, assim. Quando você fala, eu vou deixar para a gente falar um pouco mais para frente sobre as questões de desdobramento do seu trabalho, mas quando a gente olha para o seu trabalho, a gente vê um personagem, né? Eu queria entender o significado desse personagem, o porquê de ele ser preto e como se constrói as malhas gráficas, né? Existem símbolos ali por trás, né? E essa simbologia me parece que está muito presente de uma ancestralidade africana, né? E dialoga muito com o trabalho atual que você fez para o Spotify do Mano Brown, né? Quando você usa os adinkras, né, que são símbolos do país da Gana,
na África Ocidental. Como é que é essa construção identitária toda desse teu trabalho visual? Também por influência da psicologia e até de Jung também, eu comecei muito a pensar em símbolos que de alguma forma pudessem representar determinadas coisas, né? Então, quando eu faço um tipo de folhagem, eu quero relacionar crescimento pessoal, a enraizamento. Então, é como se eu fosse criando códigos e símbolos. E atualmente estou relacionando com a simbologia andíncra, que foi a que eu usei no trabalho do Spotify, do Mano a Mano, que foi revisitar um símbolo e poder trazer isso para o presente, né? Tem até a ver também com outro símbolo, que é o Sankofa, né? De poder retornar ao passado. Isso, de alguma forma, também tem tido a ver com o meu contato maior com as religiões de matriz africana, em que eu pude compreender melhor a importância da ancestralidade, de poder aprender com os mais velhos. E isso tudo acabou influenciando na simbologia que eu tenho utilizado atualmente. E o significado dos personagens, como é que é organizar esses murais, né? Como é que você pensa isso, né? Como é que você equilibra essa simbologia, né? Como é que é essa construção? Porque uma coisa que me gera um pouco de curiosidade também é que você percorre muita periferia, né? Você me parece que sente muita necessidade de ocupar esses espaços, né? Como é que é a construção de um mural da Luna dentro de uma periferia? Era até sobre isso que eu também estava falando ontem numa fala que eu citei, sobre equidade racial, sobre arte fora do eixo, que estar na periferia de alguma forma é como não perder de vista a raiz que eu tive, porque eu cresci em uma invasão. Pessoas que ocuparam um território e hoje em dia é um bairro, mas enfim, de alguma forma é um meio de estar conectado com a minha história. Então, sempre que eu vou pintar nesses espaços, eu busco conhecer as pessoas que estão lá, busco entender o modo como elas vivem, e reparo muito também na arquitetura do espaço, nas cores, nas grades, em detalhes, sabe? Então, para além de uma questão individual minha, que está mais presente, sei lá, no trabalho em tela, em outros suportes, nas periferias surge muito do diálogo com o outro, desse exercício de poder enxergar um outro modo de vida que é, ao mesmo tempo que é diferente, também é semelhante ao meu. E a partir desses pontos comuns, criar. E esses personagens, eles estão sempre presentes no seu trabalho? Ou é uma coisa que vai se modificando? Porque também me parece que os personagens eles estão criando uma forma mais humana. Existe isso? Ou eu estou enganado? Existe, porque quando eu comecei a representar esses personagens negros, foi no momento em que eu estava começando a entender o que é ser uma mulher negra nessa sociedade que a gente vive, né? Então, foi quando eu comecei a pintar, foi quando eu comecei a perceber e conseguir nomear coisas que eu vivenciava e que eu não sabia, por exemplo, que era racismo. Então, eles estão tomando uma forma mais humana a partir do momento que eu consigo me reconhecer enquanto sujeito, enquanto uma mulher negra, LGBT, enfim. Porque tudo que eu faço tem muito do que eu sou. Então, acaba refletindo esse processo. Muito legal. Quando você fala sobre processo, né? A Luna, ela é ilustradora, a Luna é artista urbana, a Luna costura, a Luna faz escultura, a Luna faz tatuagem. Como todas essas necessidades e vontades te ajudam a construir quem você é? É uma questão de vazio ou é uma questão de busca mesmo para um aprimoramento artístico e você entende que ambos os fazeres artísticos vão te ajudar cada vez mais a continuar construindo um trabalho forte? Tem uma questão do vazio, porque assim, o vazio sempre vai existir. A gente sempre vai estar em busca de algo.
Tem até um pensador, acho que é o Lacan, que ele fala que somos seres desejantes, enfim, que a gente sempre vai estar caminhando em busca de algo. Tem esse ponto no sentido de eu sempre estar buscando algo, mas também tem o sentido do diálogo entre todas essas áreas. Por exemplo, em algum momento eu pensei em parar de tatuar, até por demanda de tempo e tudo mais, só que a troca que eu tenho na tatuagem é algo que me inspira muito em outras áreas, por exemplo. A partir do diálogo com o outro, porque na tatuagem é um diálogo mais direto. Eu estou em contato direto com o corpo da pessoa e eu estou, muitas vezes, transformando em um símbolo, em um desenho, o momento de vida dessa pessoa. Sei lá, a pessoa passou por algo muito bom, muito ruim, e eu vou transformar isso em uma imagem que ela que vai marcar a pele dela para sempre, a não ser que ela, sei lá, remova ou cubra. Então, muitas vezes, a partir dessa troca, isso me dá inspiração e eu penso, pô, eu poderia pesquisar sobre isso. Por exemplo, tatuei um cara e fiz uma carranca. E é um cara nordestino que está em São Paulo, enfim, a partir da história dele, eu me senti tocada de alguma forma e eu pensei, quero fazer uma estilogravura de uma carranca. E agora eu tô fazendo, sabe? Então, em muitos momentos eu já pensei, deveria focar só em uma área, mas, por exemplo, tô, sei lá, estudando uma escultura em madeira e tô testando um material. E eu penso, pô, seria legal trazer isso para ilustração. Por exemplo, agora eu tô começando a fazer personagens numa cor marrom. Porque, de alguma forma, o estudo que eu fiz com madeira me fez repensar a representação que eu faço de um corpo negro. Então, acho que, de alguma forma, todas essas áreas estão dialogando e estão me ajudando a me aprofundar e desenvolver o meu trabalho. Muito interessante. Quando você sentiu a necessidade de sair do dimensional e ir para o tridimensional no seu trabalho? E como é que se desdobra isso? Você tem uma perspectiva de cada vez mais experimentar novos materiais ou você só vai para a área da madeira? Surgiu na pandemia, porque acho que de alguma forma eu queria trazer mais para o real aquilo que eu fazia. Queria dar mais profundidade, volume para esse corpo que eu estava representando. E aí, primeiro, eu experimentei a cerâmica fria em casa, já que não tinha como queimar. Aí fui para madeira, iniciei uma oficina na escola de arte do Parque Lage. E inicialmente comecei com madeira e agora estou experimentando também metal. Acho que é um exercício interessante a escultura, porque como não é algo que eu necessariamente trabalho com isso me dá mais liberdade para experimentar. Porque não tem aquela pressão do prazo, enfim, de tudo aquilo. Então é um momento em que eu simplesmente estou experimentando. E aí comecei a trabalhar com outros materiais, com alumínio, com cobre, e aí está no processo. Demais. Como é assim esse exercício de talhar uma madeira, né? Porque uma coisa é a gente chegar na rua, né? Ocupar aquele espaço, normalmente em um dia, 2 dias, né? E a madeira, né? A escultura é um processo bem diferente, né? Me parece que é uma coisa mais dolorosa, digamos assim, né? Artisticamente falando, né? É um processo bem mais longo, que traz um desapego também muito maior do que a própria arte urbana que a gente faz na rua. Como é que é essa sua sensação de ansiedade ali naquele resultado? Então, tem isso, porque a escultura me ensinou e tem me ensinado a desacelerar o ritmo. Porque é isso. Em horas eu pinto uma parede, sei lá, 5 metros, né? E a madeira eu fico meses. E é uma matéria viva, né? Então, não sou eu que determino necessariamente o ritmo. Às vezes eu quero ir num sentido e a madeira me fala, não, você tem que ir por aqui. E é muito doido esculpir de uma peça única. Não é como se fosse adicionando elementos. A partir de um todo, eu vou retirando coisas e vou construindo algo. E aí eu nem posso tirar demais porque isso compromete a estrutura. Enfim, me fez repensar muito o meu fazer artístico, no sentido de que eu passei a ter mais paciência para os processos no trabalho, até mesmo no mural. Muito legal, né? Porque é isso, né? Eu vejo muito a arte urbana como um processo muito acelerado, né? A gente chega
nós somos muito pragmáticos em relação à pintura de mural, né? Então você chega, você já tem um tempo para executar aquilo, você tem que executar aquilo, né? Eu percebo que você sente muito essa necessidade de se desdobrar artisticamente, questionando essa nossa aceleração no fazer artístico, né? É engraçado porque inicialmente a cobrança em relação ao tempo partia de mim, porque eu já estava acostumada a esse ritmo, e hoje em dia as pessoas também ficam perguntando, cadê o resultado? Cadê o resultado? E eu acho que a questão de rede social condiciona muito a gente a mostrar logo um resultado e ter um produto para poder mostrar, enfim. O, essa questão da rede social dá um podcast com vários episódios, eu acho, sobre essa aceleração que a gente vive, né? Mas uma coisa que eu fiquei pesquisando, né, sobre a sua vida e vendo, muito feliz de saber, de ver você, uma mulher preta, ocupando um projeto dentro de uma empresa como o Google, no mês da consciência negra. Por mais que seja no mês da consciência negra, naquele diálogo clichê, né, que fica todo mês as pessoas procurando, todo ano para as pessoas procurando. Qual é a importância de se ter uma mulher preta dentro de uma empresa como a Google, uma empresa mundialmente conhecida? Qual é o impacto desse teu trabalho? O impacto foi ainda maior, porque não foi algo só, vou mostrar o trabalho da Luna. Eu me senti fazendo parte de algo maior, porque esse trabalho, eu fiz parte de um curta, então tem toda uma história sobre, enfim, um garoto que vai no museu e só vê referencial branco, e a partir disso ele, de alguma forma, retoma a ancestralidade dele. Eu me senti fazendo parte de algo maior, sabe? E fiquei também refletindo sobre a criança que eu fui e que não tinha o referencial que muitas crianças vão poder ter hoje, sabe? Então, foi muito significativo pensar em como ainda tem muito a avançar, mas já está melhor do que antes, sabe? As crianças de hoje vão poder olhar para mim, para o seu trabalho, para o projeto também que você desenvolve, para tantos outros artistas, enfim, e poder enxergar possibilidades. Acho que isso é o mais significativo. Com certeza. É uma questão também nesse teu trabalho todo, você tem uma predominância de cor, né? Qual o papel da predominância de cor no seu trabalho, né? Eu vejo que tem verde, muito verde, tem amarelo, são cores assim sempre muito presentes, além do preto, né? Como é que você construiu essa narrativa nesse processo artístico todo? Foi muito a partir do que essas cores remetem. Por exemplo, o turquesa me remete muito a um lugar de tranquilidade que é um espaço que eu buscava. Então, é como se eu construísse uma atmosfera própria minha e o turquesa surgiu nesse lugar de tranquilidade, de calmaria. Então, atualmente estou experimentando outras, tenho usado também vermelho, mas o turquesa surgiu nesse lugar e é uma cor muito presente até hoje, até mesmo na minha casa. Enfim, até o meu sofá. E acabou se tornando uma das minhas marcas registradas, né? Que tem uma relação também com a natureza, enfim, tem toda uma simbologia envolvida. E o amarelo? Cara, me sinto aquela mulher do meme, né? Mas o amarelo me traz uma sensação muito de esperança. Então, quando eu tô criando, eu vou muito a partir do que eu tô sentindo. Uhum. Então, o amarelo me surge como um lugar de esperança e de possibilidade de recomeço. Então, muitas vezes, quando eu uso essa cor, essa é a simbologia que eu estou tentando representar. Você traz uma arte-terapia para si mesmo, né? É, de alguma forma, sim. Né? Mas isso é muito legal, né, cara? Você utilizando do seu fazer artístico, né? Do seu trabalho em benefício próprio, né? E o que eu acho mais interessante é isso, que mesmo retratando algo muito individual, muitas pessoas se identificam. Sempre recebo muitas mensagens falando de como elas também se sentiram tocadas. E eu acredito na arte muito como diálogo. Então, eu acredito que eu alcancei meu objetivo nesse sentido, de poder comunicar emoções através de cores, de símbolos, de formas. Muito bonito o que você falou, comunicar emoções. Dessa frase de comunicar emoções,
qual projeto que você conseguiu chegar nesse resultado que te impactou também de alguma forma muito, muito forte, que você sentiu que realmente foi não só de comunicar emoções, mas foi para muito além do que você se propôs ali? Eu acho que foi o projeto que eu pintei aqui no Rio, no Rua, ali na área do Porto, e que inclusive foi chave para eu estar atualmente morando no Rio, que foi baseado em um trecho de um poema que fala: eu sou um oceano negro profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. E por tudo que o mural em si representa, onde ele está localizado, tudo fez muito sentido para mim. E acho que foi o projeto que eu olhei e me sinto realizada. Sinto que alcancei o meu objetivo, sabe? E é um dos murais que mais tem um retorno também, de troca de pessoas que se sentiram impactadas. Muito bonito, Luna. Nosso tempo está acabando aqui. Gostaria que você deixasse uma mensagem para novos artistas que estão ou que vão nos ouvir, né, em breve. O que a Luna de agora tem para dizer para essas pessoas? Acredite na sua verdade e acredite no que você sente, por mais estranho que possa parecer para os outros. Acho que acreditar em si é o que muitas vezes me motivou a continuar. Mesmo quando os outros não acreditam, se você acreditar em si, você consegue continuar. Com certeza, né? É que nem o talhar da madeira, né? Não desista, continue a talhar até chegar num bom resultado. É isso, galera. Muito obrigado. Mais uma abordaria. Eu fui o Cazé entrevistando a Luna Bastos. Muito obrigado, Luna. Ai, obrigada, foi ótimo poder compartilhar mais o meu processo e de referências, influências com você. E já estou ansiosa para os próximos episódios. É isso, fique ligado. Se você não assistiu o primeiro com a Pri Barbosa e Alberto Pereira, não deixe de assistir. Em sequência, assista o nosso e na sequência, assista o próximo.